Olá, oitavo ano. Somos americanos? Somos americanos. Mas os Estados Unidos da América considera americanos apenas os estadunidenses da América do Norte. E onde fica a América Central? E onde fica a América do Sul? E toda a nossa América Latina? Somos americanos. Mas os Estados Unidos, durante a época da Guerra Fria e da Segunda Revolução Industrial, no pós-Segunda Guerra Mundial, ainda usava a teoria da América para os americanos, com a ideia de superioridade da raça, né? Se achando superiores, não só como foi lá atrás na sua história com o Destino Manifesto, que eles se julgavam os ditos civilizados, mas retomaram essas práticas preconceituosas, racistas e de superioridade na época, né, em que nós iremos retratar aqui o domínio. Vocês podem observar, a gente vai falar dessa charge. Nós temos aqui um grande porrete, né, o Big Stick, o grande porrete, os Estados Unidos mostrando que é dono de toda a América, se achando, né, donos da América. Então vamos para mais essa aula de história. O conteúdo é a relação dos Estados Unidos da América e a América Latina, a América para os americanos, só que sob o controle de quem? Dos Estados Unidos capitalista. Então, a habilidade é caracterizar e contextualizar aspectos das relações políticas e econômicas entre os Estados Unidos da América e a América Latina ao longo do século XIX em diante, apontando as tensões e conflitos daí decorrentes. Vamos começar com a doutrina Monroe, né? Então vamos aqui ver que a doutrina Monroe, como ficou conhecida, foi a primeira prática dessa teoria de superioridade americana dos Estados Unidos, na qual ela determinava que os países europeus não intervissem nos países americanos. Dessa maneira, os Estados Unidos assumiam o papel de defensores dos países da América contra as tentativas de recolonização. Essa frase, América para os americanos, demonstrava os interesses imperialistas da nação americana dos Estados Unidos em relação a toda a América, a todo o continente americano de norte a sul. Então nós temos também outra charge aqui mostrando a interferência e a intervenção dos Estados Unidos. Você vê aí um mexicano, né, o chapéu mexicano, e os Estados Unidos empurrando o seu território, tomando regiões como Texas, que pertencia ao México, bem como também tomou terras que passaram a pertencer aos Estados Unidos, o Alasca, o Havaí, o Texas, que era na Califórnia, o Panamá aqui na América Central, Cuba na América Central e Porto Rico na América Central. Por meio de guerras de conquista, os Estados Unidos foi fazendo a sua corrida imperialista e nesse meio travou as chamadas guerras hispano-americanas. Em 1898, quando os Estados Unidos invadiram Cuba, no contexto da independência, e entraram em conflito com a Espanha, a intervenção dos Estados Unidos em Cuba, ela vai até, né, meados da tomada da Revolução Cubana. E depois, no contexto da Guerra Fria, Cuba foi uma grande rival por ter o apoio da União Soviética, e só no final do governo de Barack Obama é que ocorreu uma trégua entre os Estados Unidos e Cuba, por meros interesses, né, atuais e comerciais. Senão, nunca haveria essa trégua. Nós temos aqui
com aquela imagem do início do capítulo, o Big Stick, o grande porrete, o presidente dos Estados Unidos, que era Theodore Roosevelt, ele criou essa teoria baseada no provérbio: fale com suavidade e tenha à mão um grande porrete. Ou seja, eu aliso de um lado e bato do outro, né? Mas vamos lá. Essa política consistia na intervenção militar dos Estados Unidos, caso os governos latino-americanos, ou seja, dos países da América do Sul e da América Central, não colaborassem com a política imperialista e o domínio estadunidense em seus territórios, principalmente baseados em quê? O capitalismo. Então, isso foi o Big Stick, o grande porrete de Theodore Roosevelt, né? Que começou lá com a doutrina Monroe. A invasão ao Panamá foi uma das mais, intensas dos Estados Unidos no território da América Central. Por quê? Porque ele criou um canal, construiu um canal de navegação que ligava os dois oceanos, o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, facilitando o comércio, né, por meio da navegação. Esses produtos passavam pelo Canal do Panamá, que estava sob o controle dos Estados Unidos e ficou sob o controle dos Estados Unidos até 1999. Lembra muito a história do Canal de Suez, lá no Egito. Nós temos aqui na América o Canal do Panamá. O Canal de Suez no Egito era para ligar a América, para ligar a África, a Ásia e a Europa pelo mar Mediterrâneo. E o Canal do Panamá era para ligar a América Central, a América do Sul e a América do Norte por meio do Oceano Atlântico e Oceano Pacífico, facilitando o comércio por meio da navegação. Então, esse canal ele é muito importante, lógico, até os dias de hoje, assim como é o Canal de Suez. E foi uma estratégia para o imperialismo e o domínio estadunidense na América Central e América Latina. Aqui nós temos uma imagem, uma charge da época da construção. Você vê de um lado o Oceano Atlântico, do outro lado, né, o Oceano Pacífico e o Canal do Panamá sendo construído. Então você vê até o nomezinho ali, Bogotá, né, a capital do Panamá. E nesses contextos imperialistas, nós não podemos deixar de discutir que essa ideia imperialista também traz uma ideia etnocêntrica, o etnocentrismo, ou seja, existe uma raça, uma etnia superior. Esse etnocentrismo dos Estados Unidos faz com que até hoje existam movimentos, por exemplo, de xenofobia, de aversão a outras raças, de preconceito. Então, o etnocentrismo é um preconceito que cada sociedade ou cada cultura produz, ao mesmo tempo que procura incutir em seus membros normas e valores peculiares, racistas, preconceituosos. Se sua maneira de ser e de proceder é a certa, então as de outras estão erradas e as sociedades que as adotam constituem aberrações? Nós somos aberrações? Nós somos inferiores aos estadunidenses? Nada se compara com o etnocentrismo combinado com o sentimento de superioridade que o grupo ou a nação dominante dedica aos dominados e oprimidos. Considerá-los sub-humanos, explorá-los ou seres humanos de segunda classe é pretexto e efeito de uma relação de dominação. Nós vimos que o mundo foi dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo por épocas, depois foi em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Será que existem grupos e nações que podem se considerar superiores a outras e assim dominá-las, explorando-as? Isso traz o sentimento do racismo, ou seja, já na época do Renascimento, com Voltaire,
A opinião de sem julgamento, ou seja, você considerar julgar o outro previamente, preconceito, né, pela sua raça, a questão do comportamento da pessoa preconcebida, ou seja, não conheço uma pessoa, eu vi só uma foto e ali eu já estou julgando ela pela aparência. Com preconceito é um conceito preconcebido, ou seja, você antes de conhecer julga previamente. Então, o filósofo francês Voltaire, no dicionário que publicou em 1764, ainda foi mais longe. Para ele, o preconceito é uma opinião sem julgamento. A origem de todo racismo é, então, o preconceito. O indivíduo racista parte de uma idealização de si mesmo para desvalorizar a pessoa ou grupo que ele considera inferior. Essa idealização resulta de uma impressão mental fixa, numa opinião preconcebida, derivada não de uma avaliação espontânea, e sim de julgamentos repetidos rotineiramente. Foi o que Hitler fez no nazismo com o antissemitismo, perseguindo judeus, negros, homossexuais, ciganos, ou seja, ele agiu de maneira racista e preconceituosa. A sociedade europeia, nesse mesmo período, vivenciou o contraponto de duas teorias, o darwinismo social de Charles Darwin, né? E que era uma teoria biológica, contrapondo a teoria preconceituosa e racista de Spencer. Spencer defendia a noção de progresso a partir de uma perspectiva social. Ele dava explicações numa tendência na qual o expoente da noção de progresso nas ciências humanas, conhecido como mais influente proponente na corrente atualmente chamada de darwinismo social, Spencer chegou mesmo a usar o termo sobrevivência do mais adaptado, antes mesmo de Darwin. Já Darwin, ele defende a seleção natural por meio de uma perspectiva biológica. Então, essas duas teorias, elas dão um contraponto à evolução da espécie humana. Bons estudos e até a próxima.